autores, os apóstolos, né, bem como Lucas, Marcos, aqueles que foram instrumentos de Deus para a constituição deste Novo Testamento em Cristo Jesus, eles valiam-se da base literária do Antigo Testamento. Então eles pregavam, eles ministravam, ensinavam, evangelizavam e davam fundamento para suas mensagens na base textual do Antigo Testamento, que transmite a eles o significado de Evangelion. E este sentido é aplicado especificamente às palavras de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, ao pronunciar-se, ao trazer a mensagem de salvação para a humanidade, esta mesma mensagem é designada Evangelion, Boas Novas, Evangelho. Por isso que temos que entender que Evangelho fala acerca dos livros, né, um tipo de livro do Novo Testamento. Então temos livro histórico, com Atos dos Apóstolos, temos epístolas pastorais, né, epístolas universais, temos um gênero apocalíptico e temos evangelhos para distinguir de biografias e distinguir de livro basicamente histórico. Evangelhos, os evangelhos não são necessariamente nem biografias nem livros de história. Evangelho é esse caráter, ele tem um caráter literário singular e ele cumpre um objetivo fundamental de anunciar as boas novas da salvação. Então, o Evangelho trata de história, trata naquilo que diz respeito a elucidar melhor as boas novas de salvação. A vinda de Cristo ao mundo, o seu nascimento, desenvolvimento. Ele trata de aspectos biográficos da vida de Cristo, porque Cristo, o Senhor Jesus, é aquele que veio proclamar as boas novas. Então, o objetivo principal, o cerne, são as boas novas, por isso estes livros são designados evangelhos. O termo evangelho foi aplicado aos livros em 150, conforme está ali, 150 depois de Cristo, foi usado por Justino Mártir para designar os escritos. Então, em 150, o termo evangelion, evangelhos, é aplicado ao próprio livro texto, que contém as boas novas de salvação, o evangelion. Então ele tem dois sentidos pelo menos, o próprio livro, designado Evangelho, e a mensagem de boas novas que está nele, que é designada também Evangelho. Por isso que em outro lugar ele fala que foi inteligente a designação de Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, porque é o Evangelho singular, a mensagem de boas novas de salvação pregada por Cristo Jesus, conforme a visão de Marcos, a visão de Mateus, a visão de Lucas e a visão de João. Todos eles compõem, dão seu testemunho acerca do Evangelho, mas o objetivo principal, o foco, é um só Evangelho, que é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então, tendo já discorrido um pouco acerca de Evangelho, a origem do termo Evangelho e o uso de Evangelho no Novo Testamento, vamos agora para a questão dos sinóticos. Então, evangelhos sinóticos, diz aqui, os evangelhos sinóticos. O termo evangelhos sinóticos foi usado pela primeira vez no final do século XVIII por um erudito alemão chamado Griesbach. Então temos o termo evangelho é aplicado ao livro, designa o livro a partir de 150 depois de Cristo por Justino Mártir. Agora o termo sinóticos, que já é um termo técnico usado dentro da teologia para estudar esses três evangelhos primeiros que estão dentro de uma mesma perspectiva de visão, é um termo criado no século XVIII da nossa era, tá ok? 1701 a 1800, por um erudito alemão chamado Griesbach. O adjetivo sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto ou visão simultânea. Trata-se do ato em que os relatos registrados nos três evangelhos são vistos sob o mesmo ângulo. Griesbach escolheu a palavra sinopsis devido ao alto grau de semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas em suas apresentações do ministério de Jesus. Essas semelhanças que envolvem estrutura, conteúdo e enfoque
são visíveis mesmo ao leitor desatento. Elas servem não apenas para unir os 3 primeiros evangelhos, mas também para separá-los do evangelho de João. E aí temos esse slide que trata de um tema já analisado, tá ok? E ele fala principalmente acerca do estilo do evangelho. Então, tratando ainda acerca da designação daqueles textos como o evangelho, a mensagem do evangelho que está contida neles, o Evangelion, as boas novas, e temos aqui esse texto de Lucas 1, 1 ao 4, falando, explicando, colocando de uma forma muito clara qual o caráter literário dos evangelhos. O evangelho não é nem uma biografia, nem um livro de história. O que ele é? Ele tem esse caráter singular e por isso foi designado como um evangelho. E ele cumpre este objetivo. Conforme Lucas descreve aqui, tendo pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informados. Veja o caráter do Evangelho, o objetivo dele, o escopo dele, transmissão da tradição, preservação da ortodoxia, ou seja, da verdade, a verdade dos fatos. Então o Evangelho vai lançar mão de subterfúgios de história, subterfúgios biográficos, né? Vai lançar mão dessas características literárias, gênero apocalíptico, parábolas. Com qual objetivo? Transmissão da verdade, transmissão da tradição. O Evangelho cumpre o objetivo de transmitir a verdade original às próximas gerações, para que ela seja preservada. Então o objetivo do Evangelho não é ser uma literatura interessante, não é ser uma literatura atraente, não é ser uma literatura extraordinária, nem propagandista, nada disso. O objetivo do Evangelho é preservação da tradição, transmissão textual daquela tradição oral que foi pregada pelos apóstolos. Então os apóstolos, quando se espalharam para cumprir a grande comissão e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, nos diferentes locais em que se encontravam, pregavam e ensinavam. A partir do momento que foi sentida a necessidade, a pregação deles, o ensinamento deles foi preservado textualmente. Nessa preservação textual, temos aí entre 60 e 90 depois de Cristo, surge as diferentes narrativas. A visão de Lucas, a visão de Mateus, a visão de Marcos, a visão de João, sobre um mesmo Evangelho, a palavra de boas novas de salvação de Cristo Jesus e a transmissão dessa verdade às próximas gerações. Então, o estilo intimamente ligado à tradição, é a característica literária do Evangelho. E observando este mapa aqui do desenvolvimento do cristianismo ao longo da história, percebemos como a comunidade, como a pregação, a igreja, a influência da igreja foi se disseminando entre as terras, né? Foi se disseminando entre os países. Então toda esta região que estamos observando era uma região que está sob influência da Pax Romana, da autoridade romana. Então toda essa região que está indicada aí está sob influência da autoridade romana. E temos aqui o ponto inicial, tá, de todo nosso contexto histórico aqui, em Jerusalém, quando Cristo, vindo ao mundo, né, nascendo de uma virgem em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, realizando na sua vida mesmo todo o significado, todo o simbolismo que estava guardado, que estava preservado do Antigo Testamento, cumprindo ele na sua própria vida. Não vim para abrogar a lei, mas para fazê-la cumprir. Cristo é a realização, é a chave que fecha, que encerra todo o Antigo Testamento nele mesmo. Então, a partir do momento que Cristo vem e realiza toda a carga de simbologia presente no Antigo Testamento, cumpre todas as profecias em si mesmo, Cristo é para nós agora o mediador, como o texto que foi lido de Hebreus 9. Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele cumpriu, realizou tudo aquilo que era apontado pela antiga aliança e ele mesmo funda uma nova aliança no seu sangue. Então, conforme vemos
Novo Testamento recebe essa designação exatamente por isso, porque ele é um testamento. Ele é um documento do testador que com a sua morte torna eficaz esse documento, esse testamento, e é transmitido àqueles que o recebem, que só tem duas opções diante dessa situação: aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Então o testamento foi estabelecido por Cristo em cima da sua pregação, da mensagem das boas novas, o Evangelium, e ele é transmitido para nós. Uma vez transmitido, primeiramente para os apóstolos que recebem a grande comissão, eles vão pelo mundo propagando esta mensagem. E aí vemos as viagens missionárias de Paulo, que são o grande foco do livro de Atos dos Apóstolos, algo sobre Pedro, pouco sobre os demais apóstolos, mas temos que todos os apóstolos cumpriram o seu chamado em diferentes lugares. No Atos é visualizado principalmente o ministério missionário de Paulo, mas cada apóstolo foi para um determinado lugar do mundo pregar o evangelho, difundir a mensagem. Com isso temos esse quadro. Este quadro nos mostra um pouco do desenvolvimento inicial da igreja. Então até 300 da era cristã são essas partes azul escura, tá? Partes azul escura. Até 300 da era cristã. Aqui no Egito, você vê um grande desenvolvimento aqui no Egito, Alexandria foi um dos grandes pontos de influência do cristianismo. Inclusive, quando chega na Idade Média, teremos 4 cidades fundamentais para o cristianismo, que será Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Roma. Tá, ok? 4 cidades, sedes fundamentais para o cristianismo, onde haviam grandes líderes que tinham poder de decisão, tinham poder de influência, tinham um grande respaldo de toda a comunidade cristã. Então o que acontece? Esse é o primeiro desenvolvimento. Vemos aí colônias disseminadas, espalhadas por diferentes terras. Até entre 300 e 600 é onde temos essa mancha verde clara. Então entre 300 e 600 da era cristã, essas pequenas comunidades se expandiram mais, alcançando até estas áreas indicadas pela cor verde clara. E finalmente entre 600 e 800 temos essas duas regiões aqui em amarelo, tá? Indicando que até 800 da era cristã o cristianismo já havia chegado até essas regiões. Então para cada região desta, né, as primeiras, depois as demais regiões para onde o cristianismo se difundiu, haviam comunidades cristãs que necessitavam primeiramente, focalizando aqui até 300, estavam vinculadas, estavam trabalhando principalmente na oralidade, nos primeiros momentos do desenvolvimento do cristianismo, entre 60 e 90, né, quando os apóstolos se espalharam pelo mundo, fundaram parte dessas comunidades que vemos aí, até 300 da era cristã, e eram eles mesmos os transmissores da verdade e aqueles que garantiam a veracidade dos fatos, por serem as testemunhas oculares. Então, durante o período inicial, durante certo período da vida deles, eles mesmos eram os documentos. A transmissão era principalmente oral. Mas a comunidade cristã, em volta deles, ao verem o passar do tempo e o envelhecimento dele, o crescimento da comunidade, a entrada de algumas heresias que começavam a interagir com a igreja, houve a necessidade do registro, houve a necessidade daquela mensagem oral ser transmitida para a escritura, ser escrita num documento, para a verdade então ser preservada, tá ok? É onde surgem os evangelhos, é onde em 150 da era cristã será dado aquele texto, o texto que foi colhido das narrativas de Mateus, o texto que foi colhido das narrativas de Marcos, o texto que foi colhido das narrativas de Lucas. Inclusive a tradição fala que Marcos, na verdade, era o emanuense de Pedro. Isso é uma questão, não é a Bíblia, a tradição diz que Marcos, na verdade, colheu o depoimento do apóstolo Pedro. Então é uma tradição, também é plausível, é possível, bastante possível ser verdadeira. E a partir de então temos as diferentes comunidades e o desenvolvimento dos evangelhos em diferentes pontos, em diferentes lugares. Testemunhas oculares que falam acerca da mesma mensagem, acerca do mesmo evangelho, o evangelho, as boas novas, mas a partir do seu ponto de vista. Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, tá ok? Então,
A partir desse pequeno, essa observação desse mapa e esse esclarecimento acerca dessa passagem, né, desse desenvolvimento da mensagem cristã, vemos aqui, quando tratamos acerca dos sinóticos, vimos que este alemão, né, o Griesbach, começa a discutir no século XVIII acerca do problema sinótico, a observação de que há uma disparidade entre os 3 evangelhos e o evangelho de João. E não somente isso, há uma diferenciação até dentro dos sinóticos. Os próprios evangelhos sinóticos têm uma certa diferenciação entre si, porque são testemunhos diferentes de pessoas diferentes em lugares distintos acerca de um mesmo fato. Então eu gosto de ilustrar essa situação como, por exemplo, se você pega um fato que acontece no cotidiano de qualquer pessoa, de qualquer sociedade, um acidente, por exemplo, um acidente de trânsito. Então tem um acidente de trânsito e tem uma vítima e tem as testemunhas. E aí vai-se para a investigação. Levam-se algumas testemunhas para alguns lugares e colhe-se depoimentos individuais de cada testemunha. Se você, ao analisar 4 testemunhas, as 4 derem um depoimento idêntico, logicamente você vai pensar, eles combinaram, eles estão escondendo alguma coisa. Eles combinaram o depoimento, a versão, tornaram a versão, concordaram com uma versão idêntica para esconder algum fato. Agora, se você pega o depoimento de 4 pessoas e as 4 dão depoimentos diferentes, mas não contraditórios, você vê, por exemplo, a primeira testemunha dá ênfase ao momento. Era a hora tal, quando aconteceu. A outra testemunha dá ênfase à situação, a como se desenvolveu. Aconteceu desta forma. A outra testemunha dá ênfase à carga emocional. Ele fala, nossa, foi uma coisa terrível, foi horrível, tal, o que eu senti, o que as pessoas, a expressão das pessoas. E uma 4ª testemunha dá ênfase ao local. Haviam tais pessoas, tinha tanta gente, aconteceu isso, tal. Você tem 4 depoimentos distintos, mas não contraditórios, que vão juntamente compor um quadro geral. E aí você vai ver, você vai tender, né, você vai ter mais segurança, mais tranquilidade em acreditar que esses depoimentos são verídicos. Assim é com os evangelhos. Os evangelhos são depoimentos distintos acerca de um mesmo fato. O fato é as boas novas de Cristo Jesus, a sua vida e o seu ministério, mas do ponto de vista de cada evangelista, do ponto de vista de cada apóstolo, de cada homem de Deus levantado para esta missão. Então Lucas narrou no seu evangelho aquilo que entendeu ser mais relevante. Mateus narrou no seu evangelho aquilo que entendeu ser mais relevante para o seu contexto, para as pessoas que estavam ligadas a ele, aos quais ele dedicava este escrito. Vê-se que Mateus dá um enfoque muito grande acerca do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vê-se que Lucas dá um enfoque muito grande ao ministério de Jesus às nações, pregando, indo, interagindo com pessoas estrangeiras. Vê-se que João dá um grande enfoque à própria pregação, o que Jesus disse, o que Jesus falou e o ministério dele em Jerusalém, e principalmente um aspecto teológico muito profundo, que é acerca da deidade de Cristo e da sua pré-encarnação, do Cristo eterno, o Verbo divino. E vê-se que Marcos dá uma ênfase e tem um desenvolvimento evangélico muito mais rápido, sem prolongar muito suas narrativas, e mostra muito a ação, a intensidade da ação de Cristo, como ele se movimentava, pregava, circulava, fazia a missão, expulsava demônios, curava. Então um evangelho muito dinâmico. Você vê, cada evangelista fala acerca do mesmo evangelho, do mesmo fato, mas a partir do seu ponto de vista e focalizando, priorizando a necessidade do seu público. Com isso, 4 evangelhos constroem um panorama, constroem um quadro geral da verdade que tem que ser preservada. Só de forma ilustrativa, eu quero trazer aqui este quadro que está aí exposto e que fala acerca de Tassiano. Qual é a importância disso? É ver que
essa questão da disparidade dos evangelhos não é uma preocupação nova. É uma preocupação manifestada já desde épocas atrás. Por exemplo, na época de Taciano, segundo século da era cristã. Você vê, no segundo século da era cristã já havia uma preocupação em relação a estabelecer uma harmonia dos evangelhos. Estabelecer uma harmonia dos evangelhos. E qual é a preocupação de Taciano? Exatamente fazer uma fusão desses relatos, para que eles compusessem uma obra só, uma obra homogênea. Então, nessa preocupação, nessa homogeneidade que ele tinha em relação aos evangelhos, o que ele fez? Ele compôs este chamado Diatessaron, ou Diatessaron. No Diatessaron, Taciano pega os 4 evangelhos e funde eles numa obra só. Então, quem é Taciano? Nasceu nas terras onde era a Síria, no século II da era cristã. Foi discípulo de Justino Marte, aquele que em 150 deu o nome de Evangelhos aos livros. Converteu-se ao cristianismo para fugir dos cultos pagãos. E após a morte de seu mestre, partiu para evangelizar as terras da Mesopotâmia, quando compôs o Diatessaron, que consiste numa harmonia dos evangelhos. Essa obra circulou entre as igrejas do Oriente até o século IV, quando foi substituído pelos evangelhos separados, que eram adotados nas igrejas ocidentais, na igreja das terras gregas, na igreja do norte da África, na igreja em Roma. Então a maioria do cristianismo não adotou esta prática de fazer uma unificação forçada dos evangelhos. Essa prática foi realizada por Taciano, que ao fazer essa harmonização, as igrejas que estavam debaixo da sua influência usavam esse evangelho unificado. Só que o que acontece? Com essa unificação perdemos características singulares. Qual é o ponto de vista de Lucas? Qual é o ponto de vista de Mateus? Qual é o ponto de vista de João? Qual é o ponto de vista de Marcos acerca desses fatos? Isso se perde nessa tentativa de unificação. Com isso, a maior parte da igreja não adotou esta prática. Entendeu que é importante a preservação dos evangelhos na sua singularidade. E com isso, esta prática, esse evangelho unificado, circulou somente até o século IV, quando então foi substituído pela a maior parte da igreja, representantes da igreja ocidental, que foram para essas terras da Síria, terras da Mesopotâmia, tá ok? Terras da Palestina, e trataram de remover o Diatessaron e implantar os 4 evangelhos separadamente para uso da igreja, e assim a preservação dos 4 relatos. É muito importante que os 4 relatos do evangelho conjuntamente contribuam para a construção do quadro geral. Por isso que esta obra, o Diatessaron de Taciano, não prevaleceu. Foi removida da igreja. Foi removida da prática da vida da igreja, do ensino dela. Tá ok? Então, dando continuidade aqui na questão sinótica, vemos aqui, por exemplo, relação entre os evangelhos sinóticos. É o quadro que agora temos aí. Então, a história do problema sinótico, a disparidade entre João e os sinóticos, primeiramente. Vamos ver aqui, a disparidade entre João e os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas estruturam o ministério de Jesus de acordo com uma sequência geográfica geral. Ministério na Galileia, retirada para o norte, tá ok? Retirada para o norte, tendo por clímax o ponto de transição a confissão de Pedro, ministério na Judéia e Pérea, quando Jesus se dirigia para Jerusalém, algo que não é tão claro em Lucas, e o ministério final em Jerusalém. Essa sequência está praticamente ausente em João, evangelho que concentra o ministério de Jesus em Jerusalém durante as visitas que periodicamente fazia à cidade. Quanto ao conteúdo, os 3 primeiros evangelistas narram muitos dos mesmos acontecimentos, concentrando-se nas curas, exorcismos e ensinos por meio das parábolas realizadas por Jesus. João, embora narre algumas curas significativas, não traz qualquer relato de exorcismo
nem parábolas, pelo menos das do tipo encontrado em Mateus, Marcos e Lucas. Além disso, muitos dos acontecimentos que consideramos característicos dos 3 primeiros evangelhos estão ausentes em João. O envio dos 12, tá ok? A transfiguração, o sermão profético, a narrativa da última ceia, ao apresentarem Jesus constantemente em atividade e ao sobreporem ações, especialmente milagres, os ensinos geralmente curtos, os primeiros evangelistas criam um clima de ação intensa e ininterrupta. Isso contrasta claramente com o clima mais contemplativo de João, que narra bem menos acontecimentos do que os evangelistas sinóticos, e prefere apresentar Jesus fazendo longas dissertações em vez de parábolas curtas ou declarações breves e expressivas. Então, aqui você vê um relato relacionando os sinóticos, tá? Como eles se relacionam entre si, as prioridades que dão, o dinamismo que está presente nas suas narrativas e a grande diferença deles em relação a João, que, como ele diz aqui, tem uma característica mais contemplativa e dá um ênfase mais na própria mensagem de Cristo. O que Cristo disse, como foram as mensagens, as pregações e principalmente o ministério de Jesus em Jerusalém, o foco do ministério de Jesus em Jerusalém. E na próxima parte, a história do problema sinótico. Fala que até o século XVIII isso não foi um grande problema. Isso não foi um grande problema, não levantou um grande questionamento dentro da igreja. Aí o que acontece? A partir do século XVIII, e inclusive na época desse Griesbach, desse alemão, e com o advento da alta crítica textual e muitos céticos analisando o texto bíblico, a questão sinótica passou a ser uma questão mais relevante. Eles passaram a dar mais atenção a isso e passaram a observar a disparidade entre as narrativas. E com essa disparidade entre as narrativas passa a existir uma certa crítica. Essa crítica diz respeito principalmente ao questionamento acerca da veracidade dos relatos. Começaram a se questionar o que é real, quais são os relatos reais e quais são os acréscimos implementados pelos próprios autores. Com isso, passou-se a buscar um cânon dentro do cânon, vamos dizer assim. Eles passaram a dizer que dentre os evangelhos existe algo que foi originalmente dito por Cristo e algo foi, na verdade, acréscimo, foi acrescentado. Isto é trabalho da alta crítica textual. Mas o que acontece? Isso pode ser muito bem esclarecido e muito bem compreendido a partir dessa análise que passamos a fazer. As diferentes narrativas de diferentes pessoas dando um enfoque sobre determinados aspectos. Então temos aqui, o problema sinótico do século XVIII entra em cena quando a seguinte estatística é observada. Entre 94% e 95% do Evangelho de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Dos 661 versículos contidos em Marcos, todos, exceto cerca de 30, são encontrados nos outros sinóticos. Tá, ok? A substância de 606 versículos pode ser encontrada em Mateus, correspondendo a 500 por causa de diferente disposição de conteúdo. Lucas reproduz cerca de 320 versículos de Marcos, incluindo 24 que Mateus não usou. Isso significa que dos 661 versículos contidos em Marcos, somente 30 não aparecem nos outros sinóticos. Aí temos um quadro da peculiaridade e da coincidência. Marcos tem 7 peculiares a si e tem 93 em coincidência com os outros sinóticos, Mateus e Lucas. Mateus tem 42 peculiares a si, que só estão no seu, tá ok? No seu evangelho. Que só estão no seu evangelho. E 58 em coincidência com os demais sinóticos. Lucas tem 59 peculiares a si, que só aparecem no seu evangelho, e 41 em coincidência com os demais sinóticos. João tem 92 peculiares a si, só estão presentes no seu evangelho, e 8 em coincidência com os demais. Com isso vemos, João está numa disparidade muito grande, por isso está fora dos sinóticos, não pode ser caracterizado junto com eles. Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos, com muita relação de coincidência entre si.
João está incluído para mostrar quão grande é a divergência de material entre ele e os evangelhos sinóticos, tá ok? O quadro acima não significa que as coincidências estejam em ordem verbal exata, mas sim que as coincidências são tão estreitas que tanto mostram uma relação quanto uma origem comum. Ainda há observação a ser feita, o quadro acima expressa as relações ou coincidências entre os 4 evangelhos, usando Marcos como unidade básica. Isso significa que 93% de Marcos é encontrado em Mateus, é encontrado ou em Mateus ou em Lucas, mas somente 58% de Mateus e 41% de Lucas é encontrado em Marcos. E apenas 8% de João é comum a Marcos, tá ok? Marcos usado como base, principal base para a comparação com os demais evangelhos. O quadro não expressa a relação entre os outros evangelhos, Mateus e Lucas ou João e Lucas. Quando todo o material comum aos 3 sinóticos é extraído, há cerca de 250 versículos que são compartilhados por Mateus e Lucas, que são partilhados por Mateus e Lucas, e não são encontrados em Marcos. Isso deixa cerca de 300 versículos em Mateus, de 1608, e 580 versículos em Lucas, de 1151, que não estão em comum com Marcos, ou um com o outro. As concordâncias e coincidências são bem impressivas no Novo Testamento grego. Versículos idênticos nos 3 evangelhos e idênticos nos 2 evangelhos são imediatamente evidentes. A concordância em um grande número de casos é encontrada no vocábulo ou na ordem de palavras, e em outros exemplos são usados sinônimos e é observada a ordem invertida. Também observa-se que a ordem geral da narrativa de eventos é seguida. Quando um dos outros 2 evangelhos divergem da ordem de Marcos, o outro é fiel a Marcos. Mateus e Lucas dificilmente concordam juntos em contraposição a Marcos, ou seja, dificilmente eles estão juntos concordando entre si e estejam discordando de alguma forma de narrativa de Marcos, tá ok? Conforme vemos, estamos diante de um problema sinótico. Como explicar o parentesco desses 3 evangelhos? E, por outro lado, as divergências que existem, apesar de tudo, entre eles. Essa é a tarefa do estudante do Novo Testamento, tentar explicar essas questões. Mas até hoje nenhum estudioso do Novo Testamento tem oferecido uma explicação satisfatória que viesse a solucionar de vez o problema sinótico. De modo geral, os conservadores não concordam que Mateus, Marcos, Lucas e João usaram história escrita ou oral para compor seu evangelho. O consenso geral é que o Espírito Santo deu o material a cada um dos escritores de maneira mecânica, ou seja, os autores dos evangelhos eram simplesmente penas nas mãos do Espírito Santo. Contudo, o prefácio do Evangelho de Lucas afirma muito claramente que ele havia investigado muito inteiramente o material a ser escrito. O texto do prefácio de Lucas, conforme já foi descrito. Porque Lucas expressamente afirma que ele próprio havia verificado como testemunhas oculares e que outros já haviam empreendido a tarefa de escrever o Evangelho. Isso, portanto, indicaria que Lucas teve acesso a fontes tanto orais como escritas. Deve ser presumido então que os outros escritores dos evangelhos também usaram fontes para a sua obra. Tentativa de solução agora. Ao longo de 200 anos, os eruditos têm vasculhado os evangelhos sinóticos a partir de variados ângulos e têm chegado a diferentes conclusões. No passado foram propostas diversas soluções para resolver o problema literário. Sua pluralidade mostra seus limites. Trata-se essencialmente de hipóteses que não resolvem todo o problema. São várias as hipóteses aqui enumeradas, somente as principais, das quais a última, a chamada hipótese das 2 fontes, é hoje ainda geralmente a mais aceita, se bem que também ela levante dificuldades. Então, primeiro, a questão dos sinóticos, né? João está fora porque João não tem o mesmo ângulo de vista que esses 3 evangelistas aqui. Que Lucas, que não era judeu, tá ok?
mas serviu-se de fontes, como ele mesmo diz no seu evangelho. Mateus, que era apóstolo e era judeu, tá ok? Marcos, que não era apóstolo, mas era judeu, e a tradição diz que ele construiu sua narrativa a partir do testemunho de Pedro. Então, a partir esta visão primeira que temos aqui, para compreendermos a natureza desses escritos, temos que estes textos foram produzidos em lugares diferentes e em situações diferentes, por pessoas que ou eram testemunhas oculares dos fatos, no caso Mateus, dentro dos sinóticos a testemunha ocular que temos aqui é Mateus, ou pessoas que estão vinculadas às testemunhas oculares, no caso aqui temos Lucas, que ele mesmo diz que faz uso, que consulta o material pronto, o material escrito, né, para compor o seu evangelho e assim preservar a tradição. O objetivo do evangelho, a ortodoxia, a transmissão da verdade, da tradição. Então temos uma testemunha ocular, Mateus, um gentil, tá ok? Um não judeu e nem apóstolo, mas vinculado às testemunhas oculares, Lucas. E Marcos, um judeu, mas não apóstolo, vinculado a uma testemunha ocular, Pedro. Com esses três personagens e a composição do evangelho por eles, temos aí partes desses evangelhos que estão intimamente relacionados entre si, que podem ser que o conteúdo pode ser encontrado entre os três, que pode ser encontrado dentro de cada um deles, que está intimamente relacionado entre si, né, que é compartilhado, parte do conteúdo que é compartilhado. Então temos aí 76% do evangelho de Marcos está presente, é compartilhado com os outros dois evangelistas. Está presente nos outros dois evangelistas. 41% de Lucas está presente também dentro dos outros sinóticos. E 45% de Mateus. Então nessa tríade, nesses três elementos aqui, temos uma tradição tripla, tá ok? Onde 46% de Marcos está contribuindo, 41% de Lucas está dentro aqui dessa tradição e 45% de Mateus. Esse texto aqui, esta parte aqui desses evangelhos é completamente compartilhada, pode ser encontrada dentro de cada um deles, ou de uma forma invertida ou com outras palavras, mas está presente lá dentro das narrativas. E aí temos outro aspecto aqui, olhando em Marcos. Somente 3% do evangelho de Marcos é completamente exclusivo a si. Somente 3% das narrativas de Marcos não é encontrada nos outros dois evangelhos. Somente 3% de Marcos é compartilhado intimamente com o evangelho de Lucas. Tá? Este 3% de Marcos aqui só será encontrado dentro do evangelho de Lucas. E em Lucas ele vai representar 1% da narrativa do seu evangelho, compartilhado entre Marcos e Lucas. E temos 18% do evangelho de Marcos que é compartilhado somente com Mateus. Então o que em Marcos vai ser 18% do seu evangelho é encontrado somente dentro de Mateus e equivale a 10% da sua narrativa. Tá ok? Outro aspecto. Existe uma parte dentro de Marcos, dentro de Lucas e Mateus que não é encontrada em Marcos. Que foi observado pela essa testemunha ocular, que foi preservado por essa testemunha, por esse evangelista que está ligado a uma testemunha ocular e que é compartilhado entre eles. Narrativa deles, a contribuição deles, tá ok? Nessa elucidação dos fatos, nessa preservação da tradição, mas que não foi relatado por Marcos no seu evangelho. Temos aí que este conteúdo que é compartilhado somente entre Lucas e Mateus é 23% do conteúdo de Lucas e é 25% do conteúdo de Mateus. Tá ok? E aí temos uma parte de Lucas que é exclusiva a si, que equivale a 31% do seu evangelho. Então existe um conteúdo em Lucas que equivale a 35% do conteúdo do seu evangelho que é exclusivo a si. Não é encontrado nem em Mateus nem em Marcos. E existe em Mateus 20% deste conteúdo exclusivo também, que não será encontrado nem em Marcos nem em Lucas. É exclusivo no evangelho de Mateus e equivale a 20% do seu evangelho. Com este quadro aqui temos o relacionamento entre os sinóticos. Como eles se relacionam entre si
com relação ao seu conteúdo. E aí temos algumas teses. A hipótese de um evangelho primitivo é uma. Nessa hipótese do evangelho primitivo, os defensores dessa hipótese alegam que os 13 sinóticos nasceram de uma fonte comum, de origem aramaica, chamada Evangelho dos Nazarenos. Lessing defendeu esta opinião em 1776. Erudito alemão, foi um dos maiores defensores dessa hipótese. Ele partiu do ponto de que no início da transmissão do Evangelho existia um antigo Evangelho aramaico, o Evangelho dos Nazarenos. Ele obteve notícia de que Jerônimo havia achado este Evangelho na seita dos Nazarenos, no 4º século depois de Cristo. Fragmentos desse Evangelho foram publicados e existem até hoje. Agora, qual é o problema desse ponto de vista? Esse proto-evangelho, esse primeiro evangelho, esse evangelho arcaico, né, esse evangelho antigo, que teria fornecido subsídio para os demais evangelistas, se ele fosse uma hipótese plausível, se ele fosse uma hipótese aceitável, teríamos então um evangelho primeiro, tá ok? Um evangelho primordial, que não necessariamente teria seu texto preservado até hoje, mas que teria sido o influenciador das demais narrativas. Então as demais narrativas, Marcos, Lucas e Mateus, que são os evangelhos que chegaram até nós hoje, estariam subordinados à narrativa do evangelho primeiro, do evangelho, proto-evangelho, o evangelho dos Nazarenos. Com isso, teríamos uma forma de narrativa que iria estar isenta desta disparidade. Veja a disparidade que há aí na construção dos evangelhos. Aquilo que há de comum entre os sinóticos e aquilo que há de exclusivo a cada um deles. Vemos que Marcos tem uma pequena parte exclusiva, mas Lucas e Mateus têm uma parte maior. Lucas tem 35% do seu evangelho que é exclusivo, que não é encontrado nos outros evangelhos. Com isso, com essas partes exclusivas, temos que esta hipótese de um evangelho como fonte para os três, não é uma hipótese sustentável. Os demais evangelistas, se tivessem recorrido a esta fonte original do Evangelho dos Nazarenos, estas partes exclusivas teriam sido diminuídas. Por quê? Existe uma base comum para os três, e os três vão trabalhar em cima da mesma base. Então, os três teriam uma fonte em comum e iriam estar submetidos, estar subordinados a esta fonte original. Isso iria enxugar as suas disparidades. Isso ia fazer com que as suas partes exclusivas desaparecessem, porque isso estaria o evangelho, no caso a hipótese do evangelho nazareno, iria alimentar as três fontes. Então, com isso não haveria grande possibilidade para a implementação das partes exclusivas dentro de cada evangelho. O evangelista não teria por que ter uma parte exclusiva no seu evangelho, uma parte exclusiva no seu evangelho que não aparece nos outros, uma vez que ele faz uso da mesma fonte que o seu colega. Lucas faz o uso da mesma fonte que Mateus, então não tem por que Lucas ter uma parte de 35% do seu evangelho exclusiva para si, exclusiva no seu evangelho. Haveria uma homogeneidade muito maior, estariam muito mais homogêneos entre si, se estivessem usando uma só fonte, tá ok? A outra hipótese, a hipótese das diégeses, ou fragmentos. Os defensores desta hipótese dizem que os evangelhos nasceram de uma pré-história escrita. Uma pré-história escrita. Asseveram que os sinóticos são constituídos de muitos pequenos pedaços de relatos da vida de Jesus, feitos pelos apóstolos e por outros que ouviram a Jesus. Teriam agido como alunos dos rabinos judaicos que anotavam os ensinos e atos de seus mestres. Dessa forma, cada um dos evangelistas teria mais tarde combinado à sua maneira esses diversos elementos. Esta outra hipótese aqui, ela é o inverso da outra. Uma fala acerca de uma fonte original, que vai alimentar os três evangelhos. Esta outra fala de diversas fontes, que vão ser usadas distintamente pelos evangelhos. Então temos, alguns recolheram relatos acerca dos milagres, outros recolheram milagres acerca da morte e ressurreição, outros relatos históricos, e assim vai, relatos sobre as parábolas. E assim teríamos diversas fontes alimentando distintamente cada evangelista. Se isso fosse verdade, essa hipótese fosse plausível,
haveria uma questão problemática em relação ao conteúdo comum, ao conteúdo compartilhado. Por quê? As fontes são distintas. Eles estariam sendo alimentados por fontes completamente distintas entre si. Então, discípulos que foram recolhendo fragmentos de textos e alimentaram a escritura de Lucas, alimentaram a escritura de Mateus, alimentaram a escritura de Marcos distintamente, diferentemente, independentemente entre si. Com isso, eliminaria esta parte comum aqui. Eliminaria essa parte comum. Cada evangelista ia seguir uma linha, ia seguir uma forma de narrativa, ia dar ênfase a diversos aspectos diferentes e dificilmente teriam este grande conteúdo compartilhado. Principalmente essa questão de Marcos. 76% do evangelho de Marcos é encontrado nos demais evangelistas. É compartilhado com eles. 41% de Lucas, ainda assim, maior parte do seu evangelho, e 45% de Mateus, maior parte do seu evangelho também está compartilhado. Com esta hipótese de diversas fontes, de diferentes fontes, distintas entre si, alimentando cada um dos evangelistas, seria possivelmente seria impossível esta parte compartilhada e seria praticamente impossível que eles fossem sinóticos. Teriam todas características como João, evangelhos completamente distintos, tá, ok? Então por isso que essa hipótese não tem sido a mais aceita. Hipótese da tradição, o evangelho oral. Essa hipótese foi sugerida em 1796-97 por Johann Gottfried Herder. Ele aproveitou a sugestão de Lessing, que defendia a hipótese de um evangelho primitivo, para sugerir um primitivo evangelho oral. Assim como Lessing formulou uma hipótese literária a partir da ideia de um evangelho primitivo, Herder, aderindo à sua proposta, avançou a hipótese de que se trataria de um evangelho oral, não escrito, primitivo, que teria surgido de fragmentos isolados. Se Lessing pressupunha um proto-evangelho aramaico, Herder partia de um proto-evangelho oral. Essa observação é importante até hoje, pois acreditam que muito cedo um evangelho oral uniforme se desenvolveu espontaneamente entre os apóstolos em Jerusalém, para a finalidade de pregação. Esse tipo primitivo de tradição de evangelho oral era transmitido em aramaico, mas recebeu também, por esta mesma época, duas diferentes formas gregas, das quais dependiam os sinóticos. Com esta hipótese está ainda relacionada a teoria de J.W. Doeve, segundo a qual, por detrás de nossos evangelhos, estaria a narrativa única, que foi tomando forma em conexão com a exegese dos textos do Antigo Testamento. Essa hipótese apresenta pelo menos uma concepção correta. Sem dúvida alguma, um período de tradição oral deve ter precedido a redação dos evangelhos, como vimos naquela parte cronológica. Até pelo menos 60 da era cristã, né, a tradição oral era bastante forte, entre 29 e 60. Em 51, na verdade, já houve a elaboração do primeiro escrito, com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, de 50 para frente é o principal período de elaboração dos textos. Até 50 ou 60 para os evangelhos, né? Até 50 para as cartas, houve um período de tradição oral muito forte. Os apóstolos mesmos eram o referencial da tradição. Então qualquer dúvida era tirada diretamente com os apóstolos que estavam em diferentes lugares pregando e ensinando a igreja. Essa hipótese apresenta pelo menos uma concepção acerca da oralidade, né? Durante o qual se deu a passagem do aramaico para o grego. Mas a mera suposição de uma tradição oral de forma alguma resolve o complexo problema do paralelismo e das contradições presentes nos sinóticos. Afinal de contas, Lucas mesmo já fala explicitamente de predecessores na esfera dos relatos escritos. Portanto, não é possível resolver o problema sinótico dessa forma. Veja que a tradição oral é até uma hipótese bastante respeitada, só que ela falha principalmente diante do relato textual de Lucas, que afirma ter feito uso de textos, de tradições escritas para compor o seu evangelho. Então o que acontece? O fato de Lucas usar um texto não elimina a inspiração. Onde está a inspiração?
A inspiração está no fato deste homem ser inspirado pelo Espírito Santo para buscar uma tradição oral séria, selecionar, ter autoridade do Espírito Santo de Deus para selecionar uma fonte segura, e não somente isso, porque você vê, 35% do Evangelho de Lucas é inteiramente exclusivo a si. Então temos aqui uma parte de seleção, tá? Uma seleção que o Espírito Santo inspirou ele a fazer acerca da tradição. Temos aqui também uma parte seletiva, tá? Essa parte aqui é compartilhada ou com Marcos ou com Mateus, e essa parte aqui é completamente inspiração exclusiva a Lucas. Então temos aí que essa tradição oral até existiu. Ela é real. O problema é que a tradição oral não resolve a questão da constituição dos evangelhos, porque os evangelhos, o evangelho de Lucas, ele declaradamente diz que fez uso de fonte escrita. A hipótese da utilização recíproca, tá ok? As três teorias acima descritas pressupõem todas que as sinopses tenham surgido sem ligação literária direta entre si, mas os pontos de contato dos três evangelhos entre si são tão estreitos que a hipótese de uma dependência literária que Agostinho já levantara tem sido repetidamente defendida. Então o que acontece? Agostinho de Hipona, em 400 da era cristã, 400 depois de Cristo, ele desenvolve uma hipótese da dependência dos evangelhos. E a hipótese levantada por Agostinho é que Mateus é o texto primitivo, é o primeiro texto do evangelho, escrito em aramaico, e que os demais evangelistas aproveitam o texto de Mateus. Então o que acontece? Quando Mateus compõe o seu evangelho, este evangelho é difundido, tá ok? Esse evangelho é difundido pela cristandade da época, e Marcos aproveita, por exemplo, as narrativas de Mateus para Agostinho diz que Marcos resume o evangelho de Mateus, e Lucas tem conhecimento desses dois evangelhos e compõe a sua narrativa, tá ok? E João faz uma narrativa à parte, distinta desses livros, desses evangelhos sinóticos. Então essa é a tese de Agostinho. Só que essa tese não prevalece diante da hipótese que levantamos agora. Ela vai já na trilha, ela vai no raciocínio que será preservado, que será o mais aceito. Mas esta hipótese agora é a que prevalece sobre as demais hipóteses. A hipótese das duas fontes. Embora essa hipótese tenha sofrido algumas modificações, ela se baseia em duas colunas principais. Marcos é a base para Mateus e Lucas. Marcos foi o primeiro, e Mateus e Lucas fizeram uso de documentos dos discursos de que, Oele, ou Coele, fonte em alemão, e o incorporaram no seu evangelho. Além disso, os sinóticos usaram outras fontes para o material exclusivo que apresentam. Em favor de Marcos, como texto primitivo, existem os seguintes argumentos. Marcos é o mais curto dos três evangelhos, por causa do enorme respeito que existia na igreja primitiva pelo santo texto do evangelho. É mais provável que Marcos tenha havido uma expansão do que um resumo do texto. Por isso o texto de Marcos é mais curto e o mais antigo. Veja só o que acontece. Esta hipótese diz que Marcos é o texto primitivo. Por quê? Porque Marcos é o mais curto. E o conteúdo de Marcos, 76% dele está compartilhado com os outros evangelistas. O que esta teoria afirma? Que pelo texto dos evangelhos ser considerado de alta sagracidade, um texto muito sagrado, outros autores que aproveitassem aquela fonte para compor também o seu evangelho, não iriam retirar alguma coisa daquele evangelho. Eles não retirariam por causa do sentimento de respeito, né, da sagracidade que carrega aquele texto. Eles iam acrescentar outros relatos que entendessem que também fosse sagrado, tá ok? Então, por exemplo, Marcos escreve o seu evangelho. Lucas toma conhecimento do evangelho de Marcos. Ele recebe esta fonte. Aí ele, observando o evangelho de Marcos, ele vê, Marcos narrou esta tradição aqui, preservou essa tradição, só que eu também conheço mais conteúdo que vai acrescentar e que vai elucidar melhor essas narrativas que Marcos não narrou.
que Marcos não mencionou. Então é mais fácil acreditar que Lucas tinha conhecimento de outras fontes seguras que tinham mais relatos e acrescentou no seu evangelho. Então temos que 41% do evangelho de Lucas é recebido de Marcos. É aquilo que ele leu no evangelho de Marcos. 35% do evangelho de Lucas foi inspiração do Espírito Santo, tá ok? E 23% é uma fonte que Lucas conhecia, que era segura, e que também entendeu que teria que ser acrescentada no seu evangelho. Então temos aí evangelho de Marcos, 41% do que há em Lucas é o que ele leu em Marcos. 45% do que há em Mateus é o que ele leu em Marcos. 20% é inspiração. E principalmente vendo que Mateus é testemunho ocular. Então Mateus fala, olha, Marcos narrou bastante coisa, né? Deu bastante relatos, preservou bastante tradição. Mas 20% que está aqui em Mateus é aquilo que Mateus diz. Isso aqui ele esqueceu de falar. Isso aqui ele esqueceu de mencionar. Então ele acrescenta no seu evangelho. E aqui 25% desta fonte que foi aproveitada por Lucas, que é comum a Mateus e Lucas, é aquilo que Mateus, que é testemunho ocular, observou nesta fonte e disse, é fonte segura. Eu comprovo, eu estava presente, eu vi. Então ele acrescenta também no seu evangelho. Por isso que entre Lucas e Mateus há uma correspondência. 23% de Lucas, 25% de Mateus são coincidentes entre si. E não estão em Marcos. Não estão em Marcos. Porque é uma fonte segura, conforme Lucas investigou, e conteúdo verídico, conforme Mateus pode comprovar. E está presente entre eles, tá ok? E aí temos parte compartilhada somente a Mateus e Marcos, que não está em Lucas. Então Mateus conhece essa parte de Marcos, tá ok? E considerou relevante para pôr no seu evangelho, que Lucas não considerou. E aí tem 3% de Marcos, 3% de Marcos, que é comum somente a Lucas, que é uma parte do evangelho de Marcos que Lucas entendeu que seria conveniente constar no seu evangelho, mas que Mateus não colocou no seu evangelho, de acordo com as necessidades da comunidade a que estava voltado. Essa tese pode ser exemplificada nesse quadro aqui. Essa tese pode ser exemplificada nesse quadro, tá ok? Então temos Marcos com uma fonte primitiva, a fonte original, e temos uma outra fonte que se perdeu, de relatos preservados, que se perdeu, que não pode ser encontrada, mas que está preservada como? Está preservada através dos textos de Mateus e está preservada através dos textos de Lucas, que é texto exclusivo deles, que é uma parte exclusiva deles, tá ok? E parte de Marcos, que está preservado em Lucas e está preservado em Mateus. Tá certo? Então, este é o quadro da composição dos evangelhos. Marcos, o texto original, o primeiro texto, ele é lido por Mateus, que acrescenta uma parte que não foi mencionada por Marcos, porque ele é testemunho ocular. Tá ok? Uma parte exclusiva, existe uma parte exclusiva em Mateus, existe uma parte comum entre Mateus e Lucas, tá ok? Entre Mateus e Lucas, e existe uma parte exclusiva de Lucas, que é revelação que é tanto a questão revelacional quanto a questão da fonte. A fonte que Lucas tinha acesso e que o Espírito Santo levou ele a entender que era uma fonte segura. Era uma fonte segura. É preservada tanto em Lucas quanto